Abra comigo a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 11 ao verso 17. E nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema duas razões para servir. Duas razões para servir. A maior parte do esboço que eu vou pregar vai ser eu e meu amigo, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu copiei quase tudo dele. Então, se você achar muito parecido em algum lugar, a culpa é minha, não é dele não. Tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11 a verso 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes ou de vos alegrardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque, se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, é a Tua palavra que foi lida e agora será explicada. Permita que o que for explicado da Tua palavra chegue ao coração para instruir, para estimular, para desafiar e para conduzir pastoralmente na verdade do Senhor. Prepara cada coração aqui presente para ouvir a palavra do Senhor e guardá-la no coração. E enche, Senhor Deus, os nossos lábios e os nossos ouvidos da palavra do Senhor de tal modo que nada mais tenha a nossa atenção, senão o Senhor mesmo falando conosco. É o que nós te pedimos com humildade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de 2 Coríntios não é para os fracos, para aqueles que gostam de reclamar dos seus líderes e para aqueles que acham que podem viver a vida cristã cheia de mimimis, não me toque aqui, não me toque ali, se fizer isso eu não vou ajudar mais, eu não vou brincar mais não, porque eu queria que a flor fosse amarela e colocaram cor de rosa, não é a minha cor preferida, eu não vou ajudar mais não, porque foi eu que fiz o bolo e depois deram os parabéns, foi para outra irmã, e assim, o 2 Coríntios não é para crentes desse tipo. 2 Coríntios é para crentes que se comprometeram com a palavra do Senhor e que decidiram aprender a servir a Deus e a crescer na sua vida cristã a cada ano, a cada passo, a cada momento que o Senhor e cada desafio que o Senhor lança e coloca no nosso caminho. O centro, o cerne, a essência da carta aos 2 Coríntios é a defesa que o apóstolo Paulo faz do seu ministério frente a pessoas da própria igreja que faziam oposição a ele, a fim de diminuir a força da palavra de Deus na sua boca e dessa forma alcançar hegemonia e liderança gratuita e não da parte de Deus sobre a igreja do Senhor Jesus. Paulo, ao invés de ficar batendo boca com essas pessoas, ele se expõe, ele abre o seu coração para elas e ele escreve por inteiro, falando dos seus sentimentos mais íntimos, a respeito do ministério dele, o ministério apostólico, sobre o seu relacionamento com as igrejas que ele mesmo fundou com muita dificuldade, esforço e debaixo de muita perseguição em vários momentos, mas que ele também nutriu com a palavra do Evangelho da graça. E nesse parágrafo que nós acabamos de ler, Paulo não terminou a sua defesa, ele continua se defendendo daqueles que o acusam de ser um apóstolo fraco, de ter uma palavra ignóbia, sem sentido, não necessária, e que Paulo, através das cartas, é muito duro, mas quando ele chega pessoalmente, ele se esconde atrás da barra da saia de alguém e não mantém as coisas que ele disse por meio da carta. Tudo isso as pessoas acusavam Paulo lá em Corinto.
Eles o acusavam de pregar uma mensagem errada, com a motivação errada. Então ele responde, já como um pregador veterano, que 2 fatores basilares governam as suas motivações no ministério: o temor a Deus e o amor por Cristo, e também o amor de Cristo para com as pessoas. Paulo está se encaminhando para o grande final, também da grande seção que ocupa todo o centro da epístola de 2 Coríntios, que vai do capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 6, versículo 10, que muitos chamam de a grande seção sobre o ministério cristão. Ele mostra nessa seção que a nossa relação com Deus define o nosso comportamento espiritual e também social com as pessoas. Ele diz no capítulo 2, versículo 14, que nós somos o bom perfume de Cristo, que tem um aroma de vida para aqueles que conhecem a Cristo e andam nos seus caminhos, mas que tem um cheiro de morte para com aqueles que rejeitam a Cristo e não aceitam a sua graça. Ele diz que nós, não os pastores, mas toda a igreja, somos ministros da nova aliança em Cristo, capítulo 3, versículo 6. Mais adiante, no mesmo capítulo 3, versículo 7, ele diz que nós somos vasos de barro que guardam o grande tesouro do Evangelho que é Jesus Cristo. Nós, os obreiros, nós, os membros da igreja, não somos a grande riqueza da igreja. A grande riqueza da igreja é Jesus Cristo. Nós somos os vasos de barro onde a grande riqueza do Evangelho foi depositada. O Evangelho é rico, mas nós somos frágeis. Qualquer coisa pode nos rachar, nos quebrar e nós nos tornamos cacos. É o Evangelho que está em nós que vale. Nós somos apenas os frágeis receptáculos desse grande Evangelho. Mas ele diz mais, ele diz que nós somos peregrinos, pessoas que andam viajando o tempo todo, desejando morar na casa celestial que Deus tem reservado para aqueles que o amam, capítulo 5, versículo 2. Aqui ele vai dizer que quem está em Cristo é nova criação e que as coisas antigas ficaram para trás e se fizeram novas. E ele termina a grande sessão do ministério cristão dizendo que nós somos embaixadores da reconciliação. Deus nos enviou a todos nós para chamar as pessoas para se reconciliarem com Deus, recebendo o seu perdão e conhecendo o seu amor e a sua graça. O tesouro que nós carregamos conosco traz bênçãos aos que nos ouvem, mas traz também igualmente o juízo de Deus para aqueles que não querem nos ouvir. Este amor de Deus que motiva as nossas ações verdadeiras, dignas, enquanto corrige as falsas motivações e as nossas ações, nos dando alegrias e nos curando de todos os males. Por isso, eu gostaria de falar sobre essas 2 motivações que o apóstolo Paulo alista como as grandes motivações para ele trabalhar na igreja servindo a Jesus. 2 motivações para servir. Primeiro, o temor a Deus ou o temor de Deus. Verso 11 até o verso 13. Depois, o amor de Cristo ou amor a Cristo, do versículo 14 até o versículo 17. Temer a Deus significa, em primeiro lugar, uma profunda reverência para com Ele. Reverência é uma mistura de medo e respeito que nos leva a servir a Deus. Não o medo da morte, porque nós vivemos debaixo do perdão, mas o medo de desagradar, de fazer algo que leve Deus a nos punir por causa de errarmos com Ele, uma vez que nós já o conhecemos e recebemos o seu perdão. Então, temer a Deus significa uma profunda reverência para com Ele. E aqui, particularmente, esse temor é visto em função do tribunal de Cristo, porque no versículo 10, que nós não lemos, Paulo diz, olha, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E é por causa de que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, é que nós temos que servir na igreja com santo temor, com grande respeito e profunda reverência para com Deus, as suas coisas e o seu ministério. Uma vez que todos nós compareceremos diante de Deus para prestarmos conta da nossa vida, resta-nos saber como nos prepararmos para o tribunal de Cristo. E Paulo oferece aqui, do verso 11 ao verso 13,
13, pelo menos 3 respostas. Primeiro, ele diz no verso 11, tema a Deus e mantenha a consciência limpa diante dos homens. Ele diz que é por conhecer o temor de Deus que ele se comporta do jeito que ele se comporta assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também por vossa consciência nos reconheça, porque nós não estamos nos recomendando a nós outra vez, mas falando do Evangelho de Cristo. Somente aqueles que temem a Deus podem manter a consciência limpa diante dos homens. Paulo andava de forma íntegra com Deus e com os homens, e ele temia a Deus, por isso nada tinha a esconder dos homens. Os seus motivos, as suas ações estavam abertos como um livro diante de Deus. Não existia nenhum engano embutido em suas tentativas de persuadir os homens a entregar as suas vidas a Jesus. Pregar o Evangelho não era uma traição para enganar as pessoas, levando-os para uma armadilha e uma nova escravidão, onde eles seriam explorados financeiramente, explorados emocionalmente, explorados intelectualmente com respeito a mentiras e notícias falsas. O Evangelho não é isso. E Paulo diz que não se dava o trabalho de pregar o Evangelho às pessoas para que ele levasse vantagem sobre elas. Pelo contrário, ele se entregava a elas junto com a mensagem. Porque o temor do Senhor nesse contexto se refere ao temor demonstrado pelo pensamento de comparecer perante o tribunal de Cristo e ter de dar explicações por tudo quanto fez enquanto pregava o Evangelho. Ele tinha, e ele sabe que ele terá toda a sua vida exposta e avaliada diante do tribunal de Deus, mas não somente ele, todos nós. Nós devemos temer a Deus, porque todos nós compareceremos diante do seu tribunal. E o que é que vai ser julgado lá? O que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente age, como a gente responde a todas aquelas pessoas. Por isso Paulo diz a eles o seguinte: temam a Deus e procurem manter a consciência limpa diante dos homens com respeito a toda a sua motivação quanto a servir na igreja. Por outro lado, versículo 12, não dependa dos elogios dos homens, mas seja exemplo para todos eles. Paulo espera que eles o reconheçam por causa do trabalho que ele realizou. Nós não nos recomendamos novamente a vocês, pelo contrário, nós queremos dar ensejo, nós queremos dar a oportunidade de que vocês se alegrem, de que vocês se gloriem, de que vocês se orgulhem por nossa causa, para que tenhais o que responder àqueles que se gloriam na aparência, mas não na verdade do seu coração. Ou seja, ao servir na igreja, não dependa dos elogios, sirva com a consciência tranquila. Porque todos aqueles que dependem dos elogios trabalham na igreja para recebê-los. Tem muita gente aí chorando, cheio de mimimi, porque não recebeu o aplauso, porque fez o bolo, porque fez o forro da mesa, porque limpou o banco, porque lavou a cristaleira, porque organizou a prateleira da igreja do Senhor Jesus. Porque não fez para que Deus visse, fez para que os irmãos vissem e não somente vissem, aplaudissem. E aí quando a gente não recebe o aplauso que a gente esperava, o elogio que a gente queria, a menção pública que nós almejávamos, nós então nos entristecemos não somente com a liderança da igreja, mas com o próprio Deus da igreja dele. Porque na verdade não estávamos servindo a Deus, estávamos servindo a nós mesmos. Por isso não sirva esperando o elogio, porque pode ser que ele não venha. Não sirva esperando o elogio, porque se ele não vier, talvez você fique chateado com o que está acontecendo. Mas Deus prometeu que nada cairá por terra. Que mesmo que as pessoas não vejam, Ele vê. E a palavra de Deus faz recomendações que a gente não faça com a mão direita para que a mão esquerda veja, mas que a gente faça com a mente limpa para Deus. Porque quem vai julgar o que você fez no final das contas não é a irmã A, não é a irmã B, não é o pastor C, mas é o próprio Deus. Então não dependa dos elogios.
Paulo, diferente dos seus opositores, não dependia da recomendação dos homens. Ele diz, olha, nós não nos recomendamos porque vocês já nos conhecem. Ao contrário, ele vivia de tal maneira que podia ser exemplo para todos eles. Paulo sabia que alguns em Corinto criticavam os seus motivos e os seus métodos, pelo que ele apresenta a sua defesa com integridade. Paulo não se gloriava, não se orgulhava com as suas credenciais, nem procurava se autoafirmar perante os coríntios, mas ele simplesmente sustentava que ele era íntegro em todas as suas ações no meio deles. Os opositores de Paulo estavam interessados em aparência externa, em elogio das outras pessoas, e não na realidade interna de ter paz com Deus em tudo o que faz. Eles estavam centrados em si mesmos, mas não em Deus. Os oponentes de Paulo, eles valorizavam cartas de recomendação para mostrar para as pessoas, capítulo 3, versículo 1. Eles gostavam era da eloquência que usava de uma linguagem rebuscada a fim de atrair a atenção dos ouvintes para si mesmos, capítulo 10, verso 10 e capítulo 11, verso 6. Eles perguntavam pelo nascimento, pela herança, da onde você veio, quem é a sua família, capítulo 11, verso 22. Eles gostavam de visões e de revelações para dizer que eram crentes superiores, e eles prezavam pela realização de milagres. Então eles perguntavam, o que Paulo viu? Quais são as revelações que ele teve? E quais são os milagres que ele realizou? Nós não conhecemos nenhum. Então ele é um apóstolo fraco, que não merece a atenção. Eles se gloriavam em possuir essas coisas externas. Visões e revelações faziam parte da vida de Paulo, mas ele nunca as exibiu como algo que o distinguisse dos demais líderes da igreja, como muitos fazem na nossa época, chamando a atenção por pretensos milagres que eles realizaram e que Deus só fez porque eles estavam lá. Eu me lembro de ir num culto pentecostal certa vez, e o pregador dizer, olha, Deus só curou aquela noite porque eu estava lá. Ou seja, Deus depende de mim para fazer as coisas. E você liga a televisão, você vê o canal do YouTube, está sim de gente que faz isso. Deus precisa de mim para fazer as coisas. Se eu não fizer, Deus não faz. Tem gente na televisão que diz que Deus, eu te ordeno, cura essa pessoa aqui, e está assim de presbiteriano mandando dinheiro para ele pelo Pix. Paulo diz, eu não estou comprometido com essas coisas. Os milagres que Deus fez, Deus fez. As visões que eu tive. Mas eu não uso isso como propaganda para encher os meus templos, como muitas pessoas usam. Não. Paulo diz, o que eu apresento é o temor do Senhor. Eu faço na presença dEle. Se você precisa de um elogio, é de Deus. É Ele que vai aprovar o que você está fazendo. Quando Paulo falou a respeito da ressurreição perante o Sinédrio, em Atos 22, as pessoas queriam matá-lo ali mesmo, porque não criam na ressurreição. Então ele foi preso, ele foi amarrado, ele foi colocado dentro de uma prisão, ficou um dia inteiro lá sozinho, abandonado, até que no outro dia, à noite, Jesus Cristo veio conversar com ele. Atos capítulo 23, versículo 11. Pode conferir aí. Jesus veio falar com ele. E o que Jesus disse? Olha, você fez um papelão na frente dos sacerdotes, hein? Por isso você está aí. Não foi isso que Jesus falou. Jesus veio para junto de Paulo, amarrado ali com aqueles grilhões, num pedaço de madeira, e ele disse, coragem. Tudo o que você falou para eles, você vai falar lá em Roma para César. Ninguém aprovou o que Paulo havia dito naquele dia. Só Jesus. Qual que importa? Qual que importa? Por último, então, em terceiro lugar, não se desencorajem com a crítica dos homens, mas viva para a glória de Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 13, porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Então, não se preocupe com as críticas. É claro que existem críticas que a gente ouve e aprende com elas. Mas Paulo está falando daquelas críticas que têm o único objetivo de denegrir, de destruir, de acabar com você. Na igreja isso acontece.
Tem horas que a gente faz uma coisa, o irmão acha que devia ter sido diferente e ele vem e arrebenta com você. Nossa, que coisa feia. Não era para fazer desse jeito, era para fazer do outro jeito. E a sua intenção não é te ajudar muitas vezes. A intenção é simplesmente mostrar e apontar o dedo e dizer que estava ruim. Porque quando alguém tem interesse em ajudar, ele fala, olha, aconteceu isso, mas poderia ter feito assim, desse jeito, eu te ajudo. Mas quando quer só criticar, ajudar nunca aparece. Mas criticar bastante. Mas o que Paulo diz não é Paulo não diz para você parar de servir quando alguém vem falar algo a respeito do seu trabalho de forma negativa. Paulo diz, não fique desencorajado com as críticas das pessoas. Se a gente é considerado louco, é para Deus. Agora, se a gente procura manter o juízo no devido lugar, é para vocês. Então, não sirva na igreja esperando o elogio, e não deixe de servir porque alguém te criticou. Aprenda a lidar com as duas coisas, para a glória de Deus. Se Cristo é o centro da sua vida, do seu serviço, do seu ministério, daquilo que você faz na igreja, você saberá entender aqueles que te criticaram gratuitamente e não levará para o lado pessoal, mas orará por essas pessoas, intercedendo para que elas mudem. Se você coloca Cristo no centro e as pessoas começarem a te elogiar demais, e quando elogia demais vira bajulação, não se deixe levar por essas coisas achando que você é o melhor, porque você não é o melhor. Você está servindo a Deus. Tema a Deus e não se deixe levar por nem crítica e nem elogio. Não espere essas coisas para servir a Deus. O temor do Senhor é o ponto de partida para a gente aprender a lidar com críticas, com elogios e com desconhecimento a respeito do que Deus quer fazer através de nós. Centre todo o seu serviço em Deus e no temor que você tem para com Ele, respeito, reverência e adoração. Segundo lugar, a primeira razão para nós servirmos é o temor a Deus, é o temor de Deus. A segunda razão para nós servirmos é o amor de Cristo, versículo 14 até o versículo 17, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O outro fator determinante que motivou Paulo a abraçar o ministério da nova aliança foi o amor de Cristo. O amor de Cristo o constrangeu, o motivou, o empurrou a entregar-se ao ministério da reconciliação. Constranger é apertar com a mão, é segurar firme, é prender com força, é colocar numa prisão da qual você não consegue sair. O amor de Cristo nos prende quando nós pensamos em quão grande esse amor é, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é um superlativo que a gente não consegue medir, que a gente não consegue entender, que a gente não consegue ligar isso com a gente sem ver o quanto a gente falha com esse amor. Então Paulo diz, toda vez que eu penso no amor de Cristo, ele me aperta, ele me segura, ele me prende, ele me força, ele me empurra para frente. Colin Kruse, um comentarista desse texto, diz que essa pressão constrangedora de Jesus Cristo tem por objetivo não o controle, não a manipulação, mas a ação, nos levar a servir. Porque Ele nos serviu porque nos amava. É a força mais motivacional que direcional. A fonte dessa pressão é o amor de Cristo. Um dia, um homem chamado Francisco, que morava numa cidade italiana chamada Assis, um jovem rico, que tinha tudo à mão, morava num castelo. Estava andando com o seu cavalo na rua. Mas ele era um homem cristão, ele era piedoso, ele queria servir a Deus, mas ele era rico. E eles estão andando pelas ruas de Assis, no seu cavalo, ele viu um leproso à beira do caminho pedindo esmola, e ele então deu aquela chuchadinha com os pés no quadril do cavalo para o cavalo apressar o passo. Mas lá na frente,
ele se lembrou que em Lucas 5, um leproso chegou diante de Jesus e pediu ajuda, e Jesus estendeu o braço, o tocou, o curou e o restaurou na sua saúde. A história diz que Francisco de Assis parou seu cavalo lá na frente, olhou para trás onde estava o leproso e voltou. Desceu do seu cavalo e abraçou o leproso. Depois disso, nunca mais ele foi o mesmo. E aí ele se tornou o Francisco de Assis que nós conhecemos, o São Francisco de Assis, que abraçou a pobreza, não porque ele não tinha e porque ele queria tomar dos outros, como muitos marxistas fazem por aí. Ele fez voluntariamente. Porque assim como ele foi amado por Deus desde toda a eternidade, ele achou que ele tinha que servir as pessoas, especialmente as pessoas pobres, por amor. Abriu mão da sua riqueza. O seu pai o deserdou quando ele falou que ia servir os pobres. Mas ele não fez caso disso. Se tornou o grande homem que motivou inúmeras pessoas, milhares de pessoas, a fazer a mesma coisa. Sabe por que ele fez? Porque ele se lembrou do amor de Jesus. Nós precisamos entender que o amor torna mais fácil a obediência. O amor tem prazer em fazer aquilo que agrada à pessoa, ao outro, a quem a gente ama. E a maior característica de se fazer com amor é a voluntariedade. Lembra de Jacó? Ele viu Raquel, se apaixonou por Raquel. Eu duvido que a Raquel pela qual Jacó se apaixonou era aquela pilantra da novela da Record, que vivia só na jogatina. Mas ele se apaixonou por ela e ele disse para Labão: por essa mulher eu trabalho 7 anos. Nem conhecia ela direito. Acabou trabalhando 14, porque Labão colocou Lia na frente. E no final das contas ele trabalhou 25, porque até constituir a família e sair de lá, Labão aprontou com o salário dele inúmeras vezes. Mas a Bíblia diz que quando ele a recebeu, aqueles 7 anos foram como que poucos dias, pelo muito que a amava. É o amor que faz você limpar a casa para sua esposa sem ficar reclamando. É o amor que faz você cuidar das roupas do seu marido sem ficar xingando o tempo inteiro. É o amor que faz você cuidar das crianças e encaminhá-las no caminho do Senhor com alegria e gratidão. É o amor que faz você servir ao seu pai e à sua mãe, fazendo as pequenas tarefas domésticas que eles colocam para você fazer e aprender a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor. É o amor. É o amor que nos motiva a servir na igreja, tirando do nosso tempo livre, tirando do nosso tempo de trabalho, muitas vezes, para servir, preparar, escrever, encaminhar, fazer acontecer, para que a igreja de Deus caminhe na presença de Deus. É o amor que faz você entender o irmão que não comparece quando você fez tanto esforço para ele comparecer. É o amor que faz você compreender e querer ajudar aquele que quer aprender, mas não consegue. É o amor que te ajuda a criar um grupo de discipulado e a dedicar-se a esse grupo de discipulado. É o amor que faz você atravessar a rua e falar de Jesus para o seu vizinho, mesmo que a sua orelha fique queimando igual uma brasa e você gagueje mais do que o pior dos gagos. Porque no final das contas, Deus leva em conta tudo isso que você fez por amor a Ele. Então examine, vamos ver aqui, Paulo ainda fala mais 4 coisas a respeito do amor aqui que nós precisamos entender. Primeiro, ele diz que Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, verso 5,14. A morte de Cristo é a nossa vida, ele morreu para nós vivermos, pois ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. E a Bíblia chama isso de salvação. O amor de Cristo nos constrange porque Deus perdoou os nossos pecados, nos salvou, nos levou para vivermos com Ele. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele cancelou as nossas dívidas, Ele perdoou os nossos pecados. Mas o que a Bíblia diz é que Ele se uniu a nós de tal modo que quando Ele morreu, nós morremos. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos.
E é isso que nós vamos comemorar na próxima Páscoa, no final do mês que vem. A ressurreição do nosso Salvador. Não a libertação dos judeus do Egito, mas a ressurreição do nosso Salvador. Cristo morreu na cruz por nós, e esse é o fato. E Ele veio para nos substituir, Ele veio para nos representar, Ele veio para nos mediar, ser o elo que liga Deus conosco. Ele veio para morrer a nosso favor, de modo que os maiores beneficiários da sua cruz somos nós. E a nossa obrigação não é salvar as pessoas, mas mostrar para elas o Salvador que nós conhecemos. Assim como André levou Pedro a Cristo, você também deve levar os seus ao Senhor Jesus, seus filhos, seus pais, seus irmãos, suas esposas, seus maridos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. Segundo, Cristo morreu para que vivêssemos para Ele, que o objetivo da nossa vida fosse servi-lo, agradá-lo, estar com Ele. E a Bíblia chama isso de serviço. Nós servimos a Cristo porque nós o amamos, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, se entregando por nós naquela cruz. O Salvador não morreu por nós para vivermos uma vida egoísta, centrada em nós mesmos, mas Ele morreu para vivermos para Ele, e vivendo para Ele, vamos servir como Ele serviu aqui na terra. As nossas boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são a consequência lógica e verdadeira de quem se consagra a Jesus Cristo. Terceiro, Cristo morreu para que vivêssemos com Ele, e isso é comunhão. Quando Ele chamou os discípulos e lhes deu o nome de apóstolos, Marcos capítulo 3, versículo 14, diz que Ele os chamou para estarem com Ele. Estando com Ele, os enviar a pregar. O maior benefício da salvação não é simplesmente receber a tarefa de falar de Jesus para as pessoas, mas é conhecê-lo. É ouvi-lo, é amá-lo, é ser amado por Ele, é ver o quanto Ele tem paciência conosco, pois é longânimo, a sua paciência se estica com a nossa incapacidade de perceber a verdade e se consagrar a ela. Ele está conosco, Ele come, Ele serve a gente na ceia, Ele anda no nosso templo em redor, vendo como está a luz do nosso candeeiro. Quando Apocalipse diz que o Filho de Deus anda no meio dos candeeiros, e os candeeiros são a igreja, Ele o faz para ver se a chama está viva, e Ele o faz para limpar da borra que aparece quando o candeeiro começa a diminuir a sua luz. A sua presença nos assusta, porque é o Salvador que está no nosso meio, e Ele sabe todas as coisas, mas ela também nos consola, porque estando Ele conosco, nós não pereceremos. Em quarto lugar, Ele morreu para que vivêssemos a realidade da nova criação. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Paulo volta lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e diz que Deus tem um propósito com tudo que Ele criou, e a salvação em Cristo é chamada na Bíblia de a nova criação. Para viver numa nova terra, num novo céu, que não vai ser outra terra, que não vai ser outro céu. A nova aliança não é outra aliança, mas é a mesma aliança do passado, porque nós vamos viver na mesma terra e no mesmo céu que Ele criou desde o princípio dos tempos. E a Bíblia chama isso de santificação. Deus está nos levando para um lugar. E esse tempo que nós vivemos aqui de lutas e dificuldades, mas também de vitórias e alegrias e de serviço, é tudo por Ele, com Ele, para Ele, a fim de que Ele cumpra tudo o que Ele prometeu na sua santa palavra, para nós. Eu queria terminar então essa palavra dessa noite, fazendo 3 aplicações rápidas. Primeira delas,
Temor e amor são a base do ministério da reconciliação. Se você quer servir a Deus, se você quer ser instrumento de Deus para trazer mais pessoas para Cristo, lembre-se de que você precisa aprender a temer a Deus e amar a Cristo. Isso é básico. Deus em primeiro lugar, Cristo acima de tudo. Feitas essas colocações, Paulo passará a tratar da questão crucial da reconciliação. Para que estamos aqui? Às vezes pessoas chegam no meu gabinete, pastor, o senhor tem que chamar a atenção do fulano de tal, porque ele está agindo incorretamente, especialmente comigo. Então as pessoas vêm reclamar dos irmãos comigo. Então eu disse, tudo bem, se o que você está falando é verdade, por que e para que você veio conversar comigo sobre esse assunto? O que você quer? Você quer simplesmente que eu vá lá e chame a atenção do irmão, brigue com ele em seu nome? Ou você quer que eu seja mediador de uma reconciliação com esse irmão mediante o perdão? Porque a Bíblia diz que os pastores e os membros da igreja são ministros da reconciliação. A nossa principal tarefa não é ficar arrumando confusão uns com os outros por causa da cor da parede, do tamanho do templo, de quanto que vai ser o salário do pastor, de quanto que a gente vai dar para os jovens para fazer o seu acampamento e coisas que tais. A nossa principal tarefa é levar uns e outros a Jesus e reconciliá-los com Ele e uns com os outros. É sermos nós os instrumentos para que pessoas que estão brigadas se encontrem. Um dia eu estava na minha igreja e uma senhora, que o marido frequentava a nossa igreja, ele sofria de lepra, ele morreu. Mas ele não era crente e ele tinha se separado da sua primeira esposa. Então a sua segunda esposa, que estava convivendo com ele no período da sua enfermidade, veio pedir para que ele fosse velado lá na igreja, mesmo que ele não fosse membro da igreja. E eu disse, tudo bem. E aí passa um pouquinho, uma senhora da igreja vem conversar comigo. Pastor, mas aquele homem é um ímpio. Ele deixou a sua esposa, brigou com a sua família. E eu falei, tudo bem, irmã. Então nós vamos pregar o evangelho para a família aqui na hora do culto fúnebre. E ela insistiu, eu não vi da hora que eu olhei para trás e falei, eu vou colocar ali o corpo dele. Eu apontei para o lugar onde estava a mesa da ceia e ela entendeu que eu ia colocar o caixão em cima da mesa da ceia. Aí que ela ficou desesperada mesmo. Ela foi para casa e me ligou, pastor, eu vou morrer porque o senhor vai colocar aquele caixão em cima da mesa da ceia. Não, minha irmã, só vai morrer porque a senhora quer. Não vou colocar em cima da mesa da ceia, mas eu vou colocar lá no templo. Aí ela não ficou satisfeita, foi lá na casa da viúva e encheu a paciência da viúva para que aquele ímpio não fosse velado lá na igreja. Aí a viúva veio conversar comigo. Pastor, eu já vi que eu estou arrumando um monte de confusão para o senhor. Faz lá em casa mesmo, a sala é muito pequena, mas vai ser o jeito. Ela morava na esquina, a sala era um cubículo. 30 pessoas se apertavam ao redor de um caixão que estava no meio da sala. E aí, depois eu fiquei sabendo que cada um daqueles filhos, ele tinha uns 7, eram todos brigados um com o outro e brigado com a mulher, porque tinha ficado no lugar da mãe, mas era ela que cuidava dele na sua enfermidade, não era a anterior. E aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava, eles ficaram tão juntinhos uns dos outros, não podia brigar, porque tinha um pastor ali fazendo um culto fúnebre, que eles resolveram se perdoar e se reconciliar. Podia ter sido lá na igreja, né? Porque além de se reconciliar uns com os outros, se reconciliava com Jesus também. Mas tem gente que não gosta dessas coisas. Temor e amor é a base do ministério da reconciliação. Nós usamos isso aqui para que as pessoas se reconciliem com Deus. Nós construímos isso aqui, nós colocamos cada lâmpada disso aqui para que pessoas se reconciliem com Deus. E se nós perdemos isso de vista, porque eu não gosto do vizinho, porque eu não gosto da aparência da fulana, nós não servimos para servir. Segundo, temor e amor são a base da motivação que vence a indiferença. É quando a gente teme a Deus em primeiro lugar, é quando a gente ama a Cristo acima de tudo, que a gente se enche de coragem para se comprometer.
gastar horas, gastar saúde, gastar tempo, se envolvendo com Deus e as coisas do seu povo, da sua igreja. O compromisso cristão com a vida e com as pessoas a quem nós servimos vem disso. Tema a Deus, ame a Cristo, e você verá que a qualidade do seu serviço na igreja vai aumentar muito no alcance dele. E por último, temor e amor são a expressão do nosso compromisso cristão com a vida de quem nós servimos. É quando a gente teme a Deus, é quando a gente ama a Cristo, que a gente passa por cima das picuinhas, dos mimimis e serve. Alguns seminaristas chegam para mim, especialmente os que trabalham comigo lá na igreja, e falam assim: pastor, às vezes eu vejo pessoas criticando o senhor abertamente, de forma maligna, e o senhor parece que não importa. E eu fiquei em casa pensando: mas será que é assim mesmo? Será que eu não importo? Mas aí eu cheguei a uma conclusão teológica para responder quando me fizessem isso. Olha, eu não levo para o lado pessoal, eu levo para o lado pastoral. Quando as pessoas vêm me xingar, vêm brigar comigo, vêm dizer que eu estou fazendo tudo errado, eu vejo ali um local para eu pastorear. Não para eu ficar levando sermão de carapuça para o púlpito e brigando com os irmãos com o direito de usar o microfone, e eles não. Tem pastor que faz isso. Tem líder de igreja que faz assim. Eu estava em casa uma vez, uma esposa de um pastor chegou, eu fui na reunião da SAF. Os irmãos sabem o que é SAF aqui, né? Eu fui na reunião da SAF e lavei a minha alma na minha oração. Como assim lavar a alma na oração? Na minha oração eu denunciei todos os pecados daquelas mulheres. Uai, você vai na igreja para xingar as irmãs através da oração? Não. Não. Nós vamos na igreja para servir. Nós vamos à igreja para adorar o nosso Salvador. Quando a gente faz o prelúdio, o pastor disse que é para nos prepararmos para o culto, mas é mais do que isso. É isso e mais. No prelúdio, nós estamos tomando a consciência de que quando nós entramos aqui, Deus já estava sendo adorado. O culto começa antes do culto, porque Deus é adorado eternamente pelos seus santos anjos. E enquanto nós estamos começando o culto aqui, outras igrejas estão acabando em outros lugares. E quando nós terminarmos aqui, outras igrejas vão começar em outros lugares. Então, quando a gente faz o pós-lúdio, que é a contrapartida necessária do prelúdio, é para que quando a gente sair do templo, a gente saiba que quando a gente sair, Deus continuará sendo adorado eternamente. A gente veio aqui para servir. A gente serve quando carrega cadeira, quando limpa chão, quando faz uma programação, mas a gente serve também quando se assenta, ora, canta e ouve o sermão. Lembra de Atos 13? Servindo eles ao Senhor. A palavra que é traduzida por servir lá não é diaconia, nem é oikodomê. São palavras gregas para serviço. A palavra grega lá é liturgia. Você sabe o que é isso, né? Esse negócio que o pastor coloca ali enquanto ele vai conduzindo o culto. E participar da liturgia também é servir a Deus. E aí, enquanto eles participavam da liturgia, Deus disse: separa esse, separa aquele, porque eu tenho uma obra especial para eles. Paulo e Barnabé. Aqueles dois pastores que ninguém queria que Deus tirasse de lá. Porque Deus sempre escolhe o melhor da igreja para missões e para o ministério. Tem um rapaz aí que começa a despontar e Deus diz: vai para o seminário. E a igreja fala: ué, agora que estava começando a ficar bom. Aí ele vai para o seminário, Deus manda ele lá para o Acre. Manda lá para São Paulo. Manda para a igreja vizinha. Mas ele não fica com a gente. Quando uma igreja separa os seus melhores homens, as suas melhores mulheres para missões, é sinal de que Deus está ali. E a gente não deve ter vergonha nem medo disso. Quando uma igreja está bem, Deus chama. Então, se essa igreja estiver bem, daqui a uns dias Deus começa a chamar.
Isso é servir a Deus. Eu concluo. Temor e amor significa e implica numa mudança radical na forma como você lida com tudo na vida, não só com as coisas da igreja. Explica porque você faz certas coisas e porque você decidiu não fazer outras. Eu faço isso porque eu temo a Deus. Eu faço aquilo porque eu amo a Cristo. Eu não faço isso porque eu temo a Deus. Eu não faço aquilo porque eu amo a Cristo. O amor de Cristo e o temor de Deus se tornam os padrões de conduta e de escolha e de decisão nas nossas vidas, inclusive nas nossas vidas de serviço na igreja do Senhor Jesus. Eu me lembro, e eu termino com essa ilustração, de um menino de 12 anos chamado Timóteo. Timóteo Titcomb era o nome dele. Filho de missionários, de pilotos de asas do socorro em Anápolis, quando eu estava no comecinho da minha fé, 1981, 1982, 40 anos atrás. Eu tinha 13 anos de idade. E eu me lembro que eu estava à porta da igreja, no final da escola dominical, nos primeiros meses da minha fé, quando eu vi um menino chegando para o Timóteo, e dizendo assim, vamos lá em casa. E ele pôs a mão no bolso para trás e falou assim, olha, eu preciso pedir para o papai e para a mamãe para aceitar o seu convite. Alguns meses depois teve um retiro das crianças da Liga Juvenil. Naquela época não era o CP, era a Liga Juvenil. E o Timóteo estava com 3 amigos em cima de uma boia de caminhão num ribeiro. E eles desciam o ribeirão, nessa boia, abraçados na margem da boia cheia, e os irmãos vinham acompanhando pela margem a boia descendo. Mas aconteceu uma coisa que ninguém esperava. A boia tinha um galho de uma árvore dentro d'água que ninguém via, e a boia prendeu nesse galho, deu uma volta e as crianças caíram no ribeirão. E os irmãos imediatamente pularam na água para pegar os 3 meninos, e o Timóteo foi o que ficou mais perto da margem, ele foi o primeiro. Mas quando o irmão se aproximou dele, ele disse, não, busca o fulano, ele não conhece Jesus. E o irmão, instintivamente, deixou o Timóteo e foi buscar o outro. E o Timóteo afundou e não voltou mais. Ele morreu afogado ali. Só no final da tarde que acharam o corpo dele preso num tronco no fundo do ribeirão. Eu me lembro de como foi anunciado na igreja a morte dele. A igreja toda começou a chorar. O menino, na verdade, ele tinha 8 anos, não era 12, não. Um menino de 8 anos. Entendeu que precisava que o outro fosse salvo, porque o outro não conhecia Jesus. Ele conhecia. E quando a gente chegar lá no céu, quero lembrar do Timóteo e abraçá-lo. Porque eu o vi uma vez na minha vida, e depois ouvi o testemunho da sua morte. E eu não consigo esquecer o quanto aquele menino é grande na fé para mim. Ele serviu, porque ele amava Cristo acima de tudo. Sirva você também. Vamos orar?